Olá pessoal, tudo bem? Pessoal bacana do canal Mente Quântica, a Vanessa, a Ruth, Tatiana também chegando, a Lu Mandelli também está chegando aqui conosco, Simone Araújo, pessoal do canal Mente Quântica já chegando para a nossa conversa de hoje. Lu Mandelli está toda afetuosa hoje, mandando uma mensagenzinha de afeto, muito obrigado. Hello para você também, Valdelice, Marta, Mausiclau 2015, Lu Mandelli mandando um coraçãozinho, o Joelson Silva aqui no Psi Elias Pereira, acabando de entrar também, bem-vindo Joelson, um amigo querido. Mausiclau 2015, bom dia da Alemanha, muito bom. Que lugar você está da Alemanha? Diga pra gente. Você sabia que o título da nossa live hoje é Holocausto Brasileiro? Mas nós não vamos falar nada de Alemanha, vamos falar do Brasil, tá bom? Que lugar você está aí na Alemanha? Diz pra gente. Raul 12021, a Jéssica Nascimento também chegando, a Cláudia, pessoal do Psi Elias Pereira aguardando que cheguem aqui também para nossa conversa de hoje. Está falando de Hamburgo, muito bem. Hamburgo é uma cidade histórica, uma das cidades mais conhecidas do mundo, né? Que bom que você está aí, é bem-vinda aqui conosco, viu? Vamos falar hoje sobre o Holocausto Brasileiro, uma história muito triste na história da medicina e da psiquiatria aqui no Brasil, né? Jonas, eis-me aqui, também chegando, chegou a tempo hoje, é isso aí Jonas, estamos começando, né? Vamos falar sobre saúde mental mais uma vez, e vamos falar sobre saúde mental de um ponto de vista, no meu entendimento, muito triste, né? Um século quase de história de sofrimento, dor e angústia e aflição de muitas pessoas que tiveram a desdita e a desgraça de caírem nesse manicômio que nós vamos mencionar aqui, não é? A Galiano 08, aí no Psi Elias Pereira, também muitíssimo bem-vindo, bom ter você conosco. A Mausiclau está dizendo que é uma cidade linda, mas está cheia de Covid, então você tem que se cuidar, não é? Se cuide, não saia de casa, máscara, álcool em gel, cuide da sua saúde, cuide de quem você ama, não é? Furtado Giselda, deve ser Giselda Furtado, não é? No canal Mente Quântica. Hoje o pessoal do canal Mente Quântica está surpreendente, está chegando junto, num ritmo muito bacana, parabéns, muito obrigado pelo carinho que vocês têm dado aqui ao nosso trabalho. A Galiano 08 está aí também no Psi Elias Pereira. Vamos começar a nossa conversa então. Primeiro, quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Elias Pereira, eu sou psicólogo clínico, sou formado em teologia e estou fazendo o 4º período de Direito. Eu atuo como psicólogo clínico aqui na cidade de Hortolândia. Hortolândia é uma cidade que fica na região metropolitana de Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo, a 90 quilômetros de São Paulo, para ser mais preciso. Eu atendo presencialmente aqui no meu consultório e eu gravo do meu consultório e atendo também online. E por conta do isolamento social, da pandemia,
a 70%, 80% dos meus atendimentos são online hoje. E eu tenho percebido que mesmo após passar esse período da pandemia, as pessoas vão continuar querendo atendimento online. Então parece que o atendimento online é a bola da vez, né? E a gente está se aprimorando nessa modalidade de atendimento. Nós temos 2 lives por semana. Nós temos uma live que é quinta-feira, 13h, que é essa que você está acompanhando comigo, que eu estou tendo o privilégio de ter você comigo, você do Psi Elias Pereira, você do canal Mente Quântica. E nós temos uma live que acontece no domingo, às 19 horas. Domingo, 7 horas da noite. Também temos uma live. E o nosso tema é quádruplo. Nós falamos sobre saúde em geral, falamos sobre saúde mental, falamos sobre liberdade de consciência e liberdade religiosa e falamos sobre violência doméstica. Mas falamos um pouco mais sobre saúde mental, porque é a área com a qual eu trabalho e com a qual eu estou em contato todos os dias, não é? E é sobre isso que nós iremos conversar um pouco hoje. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Ah, tá, ok. Após a live, às 2 horas, a live vai ficar gravada no feed do Psi Elias Pereira e no feed do canal Mente Quântica. E no final do dia também vai estar no meu YouTube, que é Psi Elias Pereira, o mesmo nome do Instagram, canal Mente Quântica. Tá certo? Muito bem. Disse a cidade de onde falo, disse que as lives ficarão gravadas, que falamos sobre saúde mental, então vamos lá. Muito bem. Título de hoje, Holocausto Brasileiro. Quando eu falo em Holocausto, do que é que você se lembra? Especialmente você, que vive em Hamburgo aí, não é? Eu não sei como é que os alemães tratam desse assunto hoje. Eu não sei se é um tabu para os alemães, eu não sei se os alemães discutem isso abertamente nas escolas, nas ruas, nos pubs, para que não se repita. Então eu não sei qual é a postura dos alemães hoje, né? Mas quando a gente fala em Holocausto, a gente está fazendo estamos nos remetendo ao ato do Estado alemão na figura do Führer Adolf Hitler, né, de 39 a 45, quando promoveu um holocausto contra uma série de pessoas com as quais ele não se afinizava, não é? Temos especialmente os ciganos, os homossexuais e os judeus. E morreram lá 6 milhões de judeus. Então esse é o holocausto que nós conhecemos, não é? A Mouse Clau está dizendo que é um tabu enorme, né? E não é para menos. E tem um outro detalhe, você está dizendo que eles têm muita vergonha, né? E eu tenho observado que Hollywood explora isso de maneira... eu entendo que os americanos explorem isso, Hollywood, mas é quase que de maneira vergonhosa, não é? Porque todo filme em que você tem soldado americano e soldado alemão, seja qual for a história, é sempre remetido à história do Holocausto, não é? Os alemães sempre são os vilões e os americanos os mocinhos, não é? Tal qual ocorreu no final da guerra em 45. Então Hollywood explora isso de maneira violenta nos filmes. Se você observar, se você perceber isso bem, não é? Pastor Diogo Ferreira está conosco também. A Mouse Claro está dizendo que não pode pôr placas com SS, NS,
imagino que sejam as siglas, né, do partido que promoveu esse holocausto na época. Mas o que é o Holocausto Brasileiro? O que se tornou conhecido como Holocausto Brasileiro? Foi o seguinte: em 1903 foi fundado um hospital na cidade de Barbacena. Na verdade, não foi fundado um hospital, foram fundado um complexo de 7 hospitais na cidade de Barbacena. Barbacena é um estado brasileiro. Minas Gerais é um estado brasileiro onde está a cidade de Barbacena. Então foram construídos 7 hospitais. Inicialmente, esses hospitais eram para atender tuberculosos, não é? No século passado, especialmente na primeira parte do século passado, a tuberculose graçava e matava muita gente aqui no Brasil. Na segunda parte do século passado também. Eu me lembro que na década de 70 do século passado, o meu pai na época teve tuberculose, né? Teve que se tratar, teve que separar o talher dele, o prato, os talheres em que ele usava, enfim, muita gente morria de tuberculose. Hoje é algo, até onde eu sei, sob controle no Brasil. Se não estou equivocado, posso estar equivocado. Pode haver alguma região em que isso ainda existe aqui no Brasil, enfim, mas parece controlado. Mas a cidade de Barbacena recebeu um complexo de 7 hospitais para cuidar de tuberculosos. No entanto, com o passar do tempo, passou a ser um hospital psiquiátrico. Deixou de ser um hospital para tuberculosos e passou a ser um complexo de hospital psiquiátrico. Não é à toa que a cidade de Barbacena ela se tornou conhecida como a cidade dos loucos, por conta desse complexo hospitalar de 7 unidades espalhados pela cidade de Barbacena. Desses 7 hospitais, que depois se popularizou como manicômios, apenas 3 funcionam hoje. Os outros 4 não existem mais. E hoje funcionam como museu, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Esses hospitais, eles foram edificados em terras de uma fazenda, ali em Barbacena, chamada Fazenda da Caveira, de propriedade de um certo Joaquim Silvério dos Reis. Inicialmente um hospital comum, que contou com o empenho da população. A população ficou muito feliz com a construção do hospital para tuberculosos. Mas logo em seguida passou a receber pacientes psiquiátricos. Por quê? O hospital está localizado, aliás, a cidade de Barbacena está localizada numa região montanhosa, muito propícia para a cura da tuberculose, não é? E segundo alguns médicos na época, muito propício também para a cura de doenças mentais. Daí o fato de doentes tuberculosos passar a receber doentes psiquiátricos, porque o clima era favorável aos pacientes psiquiátricos. O primeiro diretor desse hospital foi o Dr. Joaquim Antônio Dutra. Esse hospital, mais tarde, passou a ser chamado como Hospital Colônia de Barbacena e foi alterado para Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Aí esqueceu-se a questão da tuberculose e ele passou a ser de fato e tão somente um hospital psiquiátrico. E eu quero lembrar você, não era uma unidade hospitalar,
Era um complexo de 7 hospitais espalhados por uma fazenda ali dentro, junto de Barbacena, não é? Um complexo hospitalar psiquiátrico de Barbacena. Atualmente é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. E é essa fundação que gere o Estado hoje. O hospital foi construído na sequência da criação da assistência aos alienados em 1900. Quem são os alienados? Na linguagem psiquiátrica, os alienados são todos aqueles cuja consciência, cuja mente não dão conta da realidade. São aqueles que antigamente chamavam de loucos, que depois passou a se chamar de psicóticos. São chamados esquizofrênicos. São aqueles que vivem uma outra realidade. São aqueles que não dão conta do mundo em que vivem, não dão conta das contas que têm para pagar, não dão conta da família que possuem, não dão conta da faculdade que tem que fazer, não dão conta dos filhos que tem que criar, não dão conta da complexidade do mundo moderno. Então, eles rompem o contato com a realidade e passam a viver no mundo de fantasia. São os alienados, que depois se chamavam de louco, de psicótico, de esquizofrênico, alguns gracejos que não têm graça nenhuma, os que vivem no mundo da lua, compreende? Teve até uma novela um tempo atrás que tinha o Tonho da Lua, não é? Que ele vivia meio que no mundo real e no mundo fantasioso, né? Ele não era muito certo da cabeça, era o Tonho da Lua, numa novela da Rede Globo, não é? Mas enfim, então, uma entidade de assistência aos alienados foi criado em 1900. E em Minas, em Barbacena. E em 1903, a construção do hospital. Compreende? Então, ao que tudo indica, as pesquisas mostram que após ser criada essa assistência aos alienados, já se pensou na criação de um hospital psiquiátrico. A princípio, como um hospital para tuberculosos, talvez para não gerar preconceito, penso eu, essa é uma ideia minha. E que logo em seguida já tiraram os tuberculosos e assumiram que era um hospital psiquiátrico. Junto ao hospital havia uma área de aproximadamente 8.000 metros quadrados, onde foi construído também um cemitério, designado como Cemitério da Paz. Agora veja que coisa curiosa. Pensa comigo. Você cria um complexo hospitalar e de imediato, junto com o complexo hospitalar, você cria um cemitério. Eu não estou aqui falando da teoria da conspiração, não é isso. Mas eu vejo com suspeita você criar um complexo hospitalar e de imediato já cria um cemitério, chamado Cemitério da Paz. Aliás, qual é a cidade brasileira que não tem um Cemitério da Paz? Não é? Se tornou comum cemitérios terem o nome de paz. E aí seguiu-se a construção do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, que talvez seja
o mais conhecido de todos, o Juqueri, não é? E se tornou um ditado comum pelo Brasil todo, não é? O famoso Juqueri. Quando alguém dava uma de meio fora da casinha, as pessoas diziam: ah, vou mandar você lá para o Juqueri, não é? Então tornou-se muito conhecido esse hospital aqui, o Hospital do Juqueri. Esse manicômio era formado por 16 pavilhões independentes, tendo cada um deles uma função específica. Por exemplo, no pavilhão Zoroastro Passos ficava as mulheres indigentes. É interessante que não está falando que ficavam as mulheres psicóticas. Não está falando que esse era o pavilhão das mulheres loucas, das mulheres esquizofrênicas. Não. O que é que está dizendo aqui? Era o pavilhão das mulheres indigentes. Percebe? Havia um outro pavilhão, Antônio Carlos, que era o pavilhão para homens indigentes. Não está dizendo que era para homens loucos. Não está dizendo que era para homens com depressão grave, com sintomas psicóticos. Não. Está dizendo que era o pavilhão para homens indigentes. E assim formavam os 16 pavilhões. Esse hospital, além do nome Juqueri, que foi conhecido ao longo do século passado, ele se tornou muito conhecido na década de 80 do século passado. Portanto, há 40 anos atrás. Pelo tratamento desumano que foi descoberto que se dava aos pacientes. Entende, Batista Souza? E Daniele Campos, aqui do Psi Elias Pereira. Há 40 anos tornou-se conhecido, porque uma série de repórteres e fotógrafos começaram a ir para Barbacena e fazer reportagens e tirar fotos de como funcionava o hospital. E foi um desespero para as autoridades de Barbacena, do Estado e administradores do hospital. Por quê? Houve um psiquiatra italiano, Franco Basaglia, que ele foi quem taxou a instituição como um campo de concentração nazista. E esse psiquiatra italiano, Franco Basaglia, ele exigiu das autoridades brasileiras o fechamento do hospital. Pela maneira como os pacientes eram tratados. Agora veja só que coisa interessante. No século passado, o comércio, a locomoção era feita mais por ônibus ou por trem? Por trem. Eu nasci em 71, eu andei muito de trem. As viagens eram feitas de trem, né? E em Barbacena passava um complexo ferroviário de trens vindo de várias partes do país, na verdade. Em grandes vagões de carga, não eram vagões de passageiro, em vagões de carga, conhecido como trem do doido, chegavam pacientes a esses manicômios, em trens de carga, do Brasil todo. A instituição tinha sido fundada em 1903, com capacidade
para 200 leitos. Veja bem, uma instituição criada para 200 leitos para tuberculosos, que agora atendia pacientes psiquiátricos. 200 leitos. Em 1961, 60, 40, há 59 anos atrás, quantos pacientes psiquiátricos você imagina que tinha lá? Hospital criado para 200 pacientes. 200. 2 centenas. Sabe quantos pacientes tinham em 61? 5.000 pacientes psiquiátricos. Agora, você do canal Mente Quântica, você que na sua família tem alguém que precisasse de uma internação, alguém psicótico, esquizofrênico, bipolar muito grave, um depressivo grave com sintoma psicótico, você do Psi Elias Pereira, é natural que você iria procurar uma instituição para colocar o seu doente. Agora, você colocaria numa instituição onde foi feito para 200 pacientes e agora abrigava 5.000 pacientes? 5.000. Não estou falando 500. Não estou falando 1.000. Não estou falando 2.000. Não estou falando 3.000. Não estou falando 4.000. Estou falando 5.000. Onde era para abrigar 200 pacientes. E agora o detalhe mais grosseiro de todos. Nesse hospital psiquiátrico, chamados manicômios na época, hoje tem um movimento antimanicomial no Brasil, que funciona muito bem e é um exemplo para o mundo. Tem um hospital psiquiátrico aqui pertinho de onde eu moro, que é o Cândido Ferreira, que é uma referência de tratamento com os doentes psiquiátricos. Eles alugam casas próximo do hospital, colocam os pacientes lá, o enfermeiro vai na casa, o psiquiatra vai na casa, o psicólogo vai na casa, e eles foram inseridos na comunidade. Um trabalha na farmácia, um no mercado, o outro no posto de gasolina. E vem gente do exterior, aqui no Cândido Ferreira, em Campinas, para conhecer como é que o Brasil está tratando com isso. Mas eu quero lembrar que 70% dos 5.000 pacientes do manicômio de Barbacena não tinham problemas psiquiátricos. Eu vou repetir para você. Era um manicômio? Era. Era para doente psiquiátrico? Era. E quantos porcentos eram doentes psiquiátricos? 30%. E os outros 70%? Quem eram? Os outros 70% era uma moça grávida, lá do interior do Pernambuco, que engravidou do coronel, e daí, para não gerar um escândalo, o coronel fez um pacto com a família da moça e mandou para o manicômio de Barbacena, por exemplo. Quem eram essas pessoas? Eram 8, 10, 12 prostitutas de uma cidade lá do interior da Bahia, que o prefeito entrou em contato com o manicômio de Barbacena e mandou as 10 prostitutas para o manicômio.
Quem eram essas pessoas? Eram 8, 10, 12, 20, 30, 40 homossexuais do interior de São Paulo, de alguma cidade, que o prefeito, que os vereadores fizeram lá um conchavo e mandavam para Barbacena. Quem eram essas pessoas? Eram mendigos, indesejáveis na cidade, que talvez, eu não estou afirmando, que talvez Campinas mandou para lá uns 50, 70, 80, 90, 100 mendigos para o hospital psiquiátrico de Barbacena. Pessoas sem documento, pessoas que se desentendiam com o delegado da cidade, pessoas que o coronel mandou votar no político fulano de tal e descobriu que 35 pessoas não votou no político daquele coronel. O coronel pegava, botava num trem de carga e mandava para o manicômio de Barbacena. Esse era o contingente de Barbacena. Agora, como é que você cuida, que você trata de 30% de doente, quando você tem 70% que não são doentes, mas que num ambiente como esse irão adoecer? Irão começar a ter problemas. Irão começar a ter pânico, ansiedade, fobia, depressão, que naquela época poderia não ter esses nomes, mas os sintomas eram esses. Estima-se que, a estimativa é que nesse complexo hospitalar de Barbacena morreram 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Há um relato de um médico, Dr. Jairo Toledo, de que em um único dia, 16 pacientes morreram na madrugada. 16 pacientes morreram de madrugada. Por quê? Frio. Barbacena está numa região montanhosa e à noite faz frio. E como é que os pacientes andavam no hospital? Nus. Vou falar numa linguagem que você entenda. Pelados. Nus. E nus dormiam à noite. E por conta do frio, eles se juntavam e dormiam amotinados. Agora você imagina o número de estupros. Você imagina o número de abusos. Você imagina o número de coito não consensual. Os pacientes eram oriundos de diversos estados do Brasil. Chegavam em Barbacena de trem, já falamos, em vagões abarrotados, cuja condição desumana fez surgir a expressão trem do doido, para significar a viagem ao inferno. Eles consideravam que era a viagem para o inferno, no chamado trem do doido.
A ideia era ser um hospital psiquiátrico, mas ele acabou se transformando num campo de extermínio para aqueles que não eram benquistos, não na cidade como é que é o nome da cidade? Me fugiu agora. Barbacena, mas do Brasil todo. As condições de vida na instituição eram subhumanas. Não era para ser humano. Em 1996, anos após o fechamento do hospital, que aconteceu na década de 80 do século passado, o Hospital Colônia foi reaberto, mas foi transformado no Museu da Loucura. Hoje, se você for a Barbacena, você vai ter 3 unidades hospitalares funcionando. As outras 4 funcionam como um museu da loucura, para onde vão estudantes, pesquisadores, enfim, né? Para conhecer como era a vida naquele lugar de doidos. É importante realçar que dentro dos 60 mil mortos, 70% não possuía diagnóstico de transtorno psicológico algum. Eles eram apenas, e aí uma outra classificação aqui, de uma outra pesquisa. Eram alcoólatras, andarilhos, amantes de políticos, crianças indesejadas, epiléticos, inimigos políticos da elite local, prostitutas, homossexuais, vítimas de estupro e outros indesejáveis da cidade. Além de serem forçados a trabalhar manualmente e dormir sobre folhas, os internos ainda precisavam lidar com estupro, tortura física e psicológica, o que era frequente no hospital. Além da terapia de choque e da ducha escocesa, que levava muitas pessoas à morte. Agora veja, não havia um sistema de água encanada no hospital, ou suprimento de alimentos para todos os pacientes. Muitos banhavam-se ou bebiam em um esgoto a céu aberto dentro do hospital. Onde se tomava banho? No esgoto. Onde se bebia água? No esgoto. Eu assisti uma reportagem uma vez de mulheres que, para não serem estupradas, elas defecavam e passavam as fezes no corpo para que os funcionários não as desejassem, para que seu corpo não fosse objeto de desejo. Consegue entender a vilania disso? O que significa isso? Havia mulheres que engravidavam de funcionários ou de outros que estavam hospitalizados lá, e elas ganhavam seus bebês. E elas não eram loucas. Elas não tinham problema mental. Fazia parte dos 70% de pessoas ditas normais. E elas tinham seu bebê. Mas o bebê era retirado delas. E sumiam com o bebê. Aí sim elas ficavam loucas. Aí sim ficavam deprimidas.
aí sim vinha o pânico e o desespero e a angústia e queriam arrebentar tudo. E é natural que isso acontecesse. Uma mãe desfilhada, há dor maior que essa na raça humana do que a mãe que perde o filho? Entrando na parte final, a parte mais grotesca de todas, a parte mais nojenta de todas. Com o alto índice de mortalidade nesse hospício de Barbacena, no complexo hospitalar, os coveiros não davam conta de sepultar os mortos que iam morrendo a cada dia. Então, funcionários corruptos do hospital começaram a traficar os corpos mortos para universidades do Brasil todo, que compravam os corpos para servirem de estudo nessas universidades. Comprovadamente, dentre elas, a Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Compravam corpos dos mortos, de funcionários corruptos. Era o chamado tráfico de corpos. Calcula-se que 1.853 corpos foram vendidos para faculdades de medicina ao redor do Brasil. Muito bem, qual é o estado atual hoje? Como nós já falamos, há 3 unidades hoje que, bem monitoradas, bem assistidas, com assistência governamental, municipal, funcionam nos moldes corretos para tratamento psiquiátrico. As outras 4 viraram museus. Após o fechamento desse manicômio, na década de 80, os pouquíssimos sobreviventes foram transferidos para abrigos em melhores condições e, por direito, passaram a receber indenização do Estado. Nada mais justo, não é? Nada mais justo do que receberem uma indenização do Estado pelas décadas de tratamento desumano que receberam. Quero dizer 2 coisas para você agora. Primeira, tem um livro que foi escrito pela Daniela Arbex. Se você quiser anotar, eu dou um tempinho e digo mais para o final da live, dentro de 5 minutos. Daniela Arbex. Daniela A-R-B-E-X. Arbex. Daniela Arbex escreveu um livro, O Holocausto Brasileiro. Se você der um Google, O Holocausto Brasileiro, você vai se deparar com o livro da Daniela Arbex, vai se deparar com algumas reportagens e vai se deparar com um filme, inclusive, que foi produzido, que estava aqui no nosso na matéria que eu preparei, mas devido ao tempo acabou passando
rápido aqui. Mas se você for no Google e digitar lá Holocausto Brasileiro, você vai ter um material farto sobre esse que, na minha maneira de ver, como psicólogo clínico, como profissional da saúde mental, é o capítulo mais vergonhoso e doloroso da história da medicina e da psiquiatria no Brasil. O que me faz lembrar o que acontecia há 300 anos atrás na Europa com a nau dos desgraçados. Quando as principais cidades da Europa pegavam esse mesmo grupo de pessoas, não apenas doentes mentais, mas os indesejáveis, colocavam dentro de um barco 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, e o barco saía para o oceano afora. 4, 5, 8, 10, 12 dias depois, o barco atracava no porto. Vazio. As grandes cidades da Europa, as capitais, limpavam as suas cidades dos indesejáveis. Isso há 300 anos atrás, 250, 300 anos atrás. E no século passado, há pouco tempo, o Brasil também fez isso. Só que não jogou no mar. Enterrou embaixo da terra. 60.000 brasileiros, dos quais 70% não tinham diagnóstico psiquiátrico nenhum. Apenas eram indesejáveis em suas cidades. Eu queria fazer essa live para que você percebesse quão importante é o conhecimento da história e o conhecimento da história da saúde mental no nosso país. Eu queria que você soubesse que, naquilo que depender de mim, estaremos juntos no meu perfil, no Psi Elias Pereira. Enquanto houver esse perfil, falaremos de saúde mental. E no canal Mente Quântica, a gente conta com o apoio irrestrito da querida Kênia Bastos, que é a gestora, coordenadora, é a dona do perfil, que abriu esse espaço para a gente. E enquanto houver a permissão dela, estaremos também no canal Mente Quântica denunciando esse preconceito vergonhoso, podre, nojento e horrível contra a doença mental. Ninguém está livre de uma doença mental. Você não está livre de uma doença mental. Eu não estou livre de uma doença mental. Teu pai e tua mãe não estão livres de uma doença mental. Teu filho não está livre de uma doença mental. As doenças mentais são inerentes à natureza humana, em maior ou menor grau. E a gente vai voltar a falar sobre isso. Por enquanto, um forte abraço para você. Tenha um bom restante de dia. Eu vou encerrar já, porque daqui a pouco eu vou atender uma pessoa que está vindo para o atendimento presencial. Um beijo para você, um beijo no coração de você do canal Mente Quântica, você que está vendo ao vivo e você que verá depois, e um beijo no coração de você do Psi Elias Pereira, que está vendo ao vivo e que irá ver depois. César Reis, forte abraço, meu caro. Saudade de você. Jonas, aquele abraço também. A gente se fala. Como eu sempre faço, eu vou encerrar no canal Mente Quântica primeiro, porque pode ter uma outra live depois. E agora aqui no Psi Elias Pereira, um forte abraço e a gente volta a se falar.